boa noite. A nossa gratidão ao Departamento Doutrinário da 10ª URI, ao convite da casa, a nossa satisfação em conduzi-los em reflexão na noite de hoje. Particularmente somos daqueles que devemos muito a essa personagem que iremos destacar um pouco da importância desse Espírito para nós, aqueles que somos os adeptos da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec é uma personalidade histórica. Se nós fizermos uma retrospectiva buscando a história desse Espírito, nós vamos encontrá-lo sempre em companhia da moral do Cristo, de Jesus, e a fidelidade de Kardec a Jesus, ela é incomparável. Particularmente no Evangelho, nós vamos ter ali várias noções trazidas por Allan Kardec, orientado pelos benfeitores espirituais, para que nós pudéssemos nos conduzir nesse mundo de provas e expiações que todos nós estamos sujeitos. A doutrina espírita, então, ela vem no momento certo, quando nós desenvolvemos a nossa inteligência. Nós precisamos agora nos encaminharmos no campo da moralidade, coadunarmos o nosso pensamento, o nosso fazer com a proposta de Jesus para as nossas vidas. Então, Allan Kardec ele vai ter uma missão, uma incumbência de materializar aquela que seria a terceira revelação da espiritualidade para os homens. Nós tivemos nas antigas escrituras a revelação mosaica, que nos conduziu por muito tempo. A bondade divina, então, por acréscimo da sua misericórdia, nos trouxe a mensagem de Jesus, esse legado imenso de amor que todos nós podemos pesquisar e tentar compreender e aprender. E, finalmente, em 1857, na França, surge aquela que seria a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Então, é muito interessante que a gente tenha essa percepção que existe um encadeamento, que existe uma programação, que nós não estamos deserdados, que em todos os momentos a humanidade sempre teve os seus guias, as suas orientações seguras para que nós pudéssemos então encontrar a solução para os nossos problemas, para as nossas dores, para os nossos conflitos, e muito particularmente não só para isso, mas muito particularmente para que nós sejamos felizes naquilo que podemos ser num planeta de provas e expiações aqui e agora na Terra. Então a doutrina dos Espíritos, ela vem me fortalecer na minha fé, ela vem me esclarecer a respeito de pontos importantes daquilo que eu tenho que fazer, dos meus deveres, das minhas obrigações, das metas existenciais, e ela vem também, além disso, oferecer aquilo que ela mais tem de poderoso, que é o consolo. O consolo para os meus sofrimentos, o consolo para as minhas dores, para os meus problemas. Então, ela tem todo um aparelhamento de nos informar a respeito de tudo que nós precisamos para sermos relativamente felizes aqui na Terra. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Primeiro, nós vamos tentar situar, afinal de contas, Allan Kardec, muitas vezes nós lemos o Evangelho no capítulo 6 do Cristo Consolador, meu irmão, e nós não prestamos atenção a alguns detalhes indicativos, porque ali nós temos mensagens do Espírito de verdade, e nós, os espíritas que estudamos o Evangelho, sabemos que o Espírito de verdade é Jesus, e o Cristo Consolador ali no capítulo 6, então, ele vai trazer várias mensagens do Espírito de verdade. E a gente vai identificando as mensagens do Espírito de verdade
exaradas no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai constatar ali aquela mesma linguagem usada por Jesus quando esteve aqui conosco. E num dos itens ali do Evangelho, Jesus vai dizer assim, o Espírito de verdade: vossas almas não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, a gente vai ver o Cristo sempre fazendo referências, usando essa linguagem. Um dos adjetivos que ele se identificou, se revelou, é como sendo o jardineiro divino. A época, e agora, como o Espírito de verdade, mais uma vez ele vem afirmar a sua preocupação que nós não estamos deserdados, que no silêncio dos nossos pensamentos ele cultiva os nossos sentimentos também. Então a gente vai percebendo que existe uma preocupação de Jesus para que nós possamos então sairmos vitoriosos nos nossos programas reencarnatórios. E aí ele vai fazer ali uma revelação, porque o leitor mais apressado, às vezes, ele não vai identificar os sinais emitidos pelo Espírito de verdade nas suas assertivas. Mas é importante que a gente tenha sempre em mente que a doutrina dos Espíritos, ela vem com essa importância, ou seja, nós precisamos identificar urgentemente que existe uma programação para as nossas vidas, que existe uma preocupação da espiritualidade superior para que nós bem nos conduzamos aqui na Terra. Então ele vai dizer mais uma vez que ele está conosco, porque às vezes a gente se sente sozinho, às vezes nós sofremos sozinhos, às vezes mesmo entre os nossos familiares consanguíneos, muitas vezes entre os nossos amigos, até de ideal espírita, não são poucos aqueles companheiros que se sentem sozinhos, se percebem sozinhos, E às vezes nós nos esquecemos que existe um ser supremo, que coordena não só o universo material, mas também o universo espiritual. E que Jesus foi dentre esses o espírito mais puro e que tem a responsabilidade de nos guiar através dos milênios. Aparentemente sozinhos, muitas vezes nós nos sentimos deprimidos, ansiosos, porque não conseguimos identificar a assistência que já somos merecedores. E não conseguimos ainda sentirmos na nossa intimidade que existe alguém velando por nós, que existe alguém cuidando de nós. Então ele reafirma o seu compromisso, Eu estou convosco e meu apóstolo, aí ele está falando agora de Kardec, e meu apóstolo vos instrui. A responsabilidade pela terceira revelação era de Kardec, a orientação era de Jesus. E ali, para aqueles que estão começando então a informação, nós vamos encontrar em toda a obra espírita aqueles grandes pensadores, os grandes filósofos, que orientados pelo próprio Jesus, o Espírito de verdade, vem nos trazer informações que até então nós não tínhamos, a respeito de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual que é a nossa destinação. E ali nós vamos encontrar João o Evangelista, Pedro, Paulo, os apóstolos, aqueles santos da igreja, Santo Agostinho, São Vicente, o próprio São Luís, que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. Nós vamos encontrar esses espíritos todos, Sócrates, Platão, assinando as orientações trazidas por Allan Kardec, que seria revelado à humanidade. Então nós temos uma síntese da evolução espiritual
do pensamento filosófico e também do pensamento religioso. Por que nós, na intimidade da Casa Espírita, companheiros de ideal, sempre recomendamos, além do estudo aqui, do Evangelho, do estudo coletivo, os estudos em grupos e particularmente os estudos no silêncio das nossas casas, na nossa intimidade, porque é através dos estudos que nós vamos tomando então consciência e sendo informados a respeito da filosofia espírita, da ciência espírita, da religião espírita. Então o espírita que estuda, aquele que busca o conhecimento, ele sabe que ele nunca está sozinho. Mesmo na aparente soledade, mesmo na intimidade nossa de cada dia, quando nós nos sentimos sozinhos, nós sabemos, os espíritas, que nunca estamos sozinhos. Alguém vela por nós. E normalmente é o nosso anjo de guarda, normalmente são aqueles espíritos familiares que nos auxiliam no nosso processo aqui na Terra. Nós precisamos desenvolver essa certeza, porque isso alivia um pouco o nosso sofrimento e sustenta a nossa fé. Então Jesus está conosco e Kardec, que é o seu apóstolo, a definição mais fiel de apóstolo é o missionário exemplar. E Kardec fez muito bem isso, conforme nós vamos ver agora. Porque não adianta, aquele que se diz discípulo do Cristo tem que fazer e tem que ter nele o modelo e o guia. O modelo é exatamente para a gente fazer a mesma coisa. E o guia é para a gente seguir. Então Kardec quando nós começamos a estudar o comportamento de Kardec, a forma como ele trouxe, como ele se relacionava, conforme nós vamos ver aqui, existia sempre uma preocupação de ter Jesus como modelo e Jesus como guia, porque não tem, você pode procurar na materialidade desse mundo que nós vivemos, não tem guia melhor, não tem exemplo melhor, não tem ensinamento maior que o ensinamento de Jesus. Então, obviamente, que por ser uma terceira revelação, a doutrina dos Espíritos não tem a preocupação de nos trazer uma outra moral. A moral apresentada pelos benfeitores da humanidade, a moral trazida pelos Espíritos, é a mesma moral do Cristo, desenvolvida aos tempos atuais, onde nós temos capacidade de ampliarmos as nossas percepções. Então, esse apóstolo é o missionário exemplar. O mestre, agora nós estamos falando de Kardec, nós estamos falando daquelas pessoas que conviveram com ele. Porque nós temos que ter essa preocupação, companheiros e companheiras de ideal. A doutrina espírita, ela vem ao nosso encontro, para que nós possamos modificar as nossas percepções a respeito da vida, modificarmos a nossa conduta, modificarmos os nossos hábitos, aqueles que são infelizes, exatamente desenvolvendo bons hábitos. Então o espírita, ele sabe que ele tem que se transformar moralmente, que ele tem que evoluir intelectualmente. Então a proposta da doutrina espírita é para que nós nos transformemos para melhor. O espírita, ele está sempre buscando ser melhor, porque ele sabe que é um espírito imperfeito. Todos nós aqui somos pessoas que temos problemas, que temos defeitos, e muitas vezes nós magoamos os outros, nós nos magoamos, exatamente porque nós não entendemos o outro e não entendemos a nós mesmos. A proposta da doutrina espírita é fazer com que nós nos iluminemos por dentro, e a proposta espírita, ela é essencialmente reeducadora. Tanto é que Kardec, ele era um professor, ele era um mestre, ele trabalhava muito com a pedagogia, particularmente infantil, juvenil. Ele era um especialista em educar almas. E aqui pessoas que falavam dele. Primeiro vamos falar da fisionomia dele, ao mesmo tempo benevolente e austera. Ele tinha um tato perfeito, uma justiça de apreciação, uma lógica superior, incomparável, que parecia inspirada.
Nós somos daqueles que andamos pela 10ª União Regional e recebemos aqueles que estão começando a intimidade da Casa Espírita. Nós temos uma preocupação muito firme, muito forte, no sentido de apresentar as pessoas a Allan Kardec. Nós não podemos cometer esse crime de omitir os ensinamentos de Allan Kardec àqueles a que chegam. A doutrina espírita, ela tem essa preocupação de ter Kardec como uma bússola, para que a gente possa se conduzir. Então eu sempre procuro trabalhar com aqueles que começam lá na intimidade da Casa Espírita, que eu gosto de trabalhar com quem chega na Casa Espírita, eu vou apresentando Allan Kardec para eles. Eu começo, meu irmão, com o que é o Espiritismo. E depois a gente vai trabalhando todas as obras básicas. E a gente vai fazendo sempre a correlação com a Revista Espírita. Porque o ensinamento trazido por Kardec, ele é realmente inspirado conforme falou o Senhor Levante. A lógica de Allan Kardec, ela é uma lógica superior. A forma como ele escreveu, como ele fez os seus discursos, as recomendações, atinge a todas as inteligências. Se você for altamente instruído, você vai atender às suas expectativas intelectuais. Se você não tiver a instrução, você vai entender, porque Kardec escreve numa linguagem muito simples, mas não dá para confundir simplicidade com superficialidade. Ele escreve simples e profundamente. Por isso que ele vai falar aqui do tato perfeito, justeza de apreciação. Porque até então nós tínhamos nas revelações anteriores muito mistério, muito sobrenatural, era muito mitológico. Allan Kardec, ele vai fazer essa retrospectiva histórica, ele vai trabalhar o Antigo Testamento, ele vai trabalhar o Novo Testamento. Quando a gente vai pegar as orientações kardecianas e fazer as pontes com os livros antigos, nós vamos então estabelecer uma conexão. É como se nós estivéssemos com a orientação kardeciana com uma chave na mão. E essa chave, ela abre uma porta. E com essa chave nós temos acesso e conseguimos entender muitas das assertivas do próprio Jesus que nós até então não entendíamos. Então Jesus é a porta. E Kardec nos fornece então, através das suas orientações seguras, lógicas, permeadas de bom senso, a chave para a gente adentrar nos mistérios da criação. Ele separa o fantasioso, ele tira o sobrenatural, ele simplifica e nos conecta com a divindade. Ninguém saberia melhor do que eu reconhecer as raras qualidades de Allan Kardec e render-lhe justiça. Nós, como somos e temos em Jesus e Kardec os nossos mestres, nós vamos identificando, buscando conhecer como viveu esse homem, porque Jesus é um espírito puro para aqueles que estão chegando. Jesus é um espírito puro. Jesus era o médium de Deus. Foi o único espírito puro que esteve na Terra. Quando eu comecei no movimento espírita em 1992, não se falavam essas coisas, falavam outras coisas, isso não. A gente vai estudando a Gênese, a gente vai estudando o livro dos médiuns, a gente vai estudando o céu e o inferno, a gente aprofunda na revista espírita. Quando Kardec coloca ali e apresenta ali a hierarquia dos espíritos, na hierarquia dos mundos, aí a gente vai entendendo, né, o quanto que Jesus era elevado espiritualmente. Esse ser, ele é tão elevado, ele é tão nobre, ele é tão distinto, que 2 milênios se passaram e nós temos uma dificuldade enorme de entender a sua mensagem. Tamanha a profundidade de suas lições. Verdadeiros rios distintas foram escritos sobre os ensinamentos de Jesus. E nós, que somos espíritos imperfeitos, temos enorme dificuldade de entendê-lo ainda. Allan Kardec é um espírito superior. O espírito superior faz a ponte entre aquele que é puro e aquele que é imperfeito, que nem nós. E aí, fazendo essa conexão,
nós conseguimos nos aproximarmos das lições benfazejas de Jesus para as nossas vidas. Então a gente vai entender aqui que Allan Kardec, mais do que seguir Jesus, ele procurou viver os ensinamentos de Jesus. Nós não vamos encontrar Allan Kardec falando mal de religião nenhuma. Nunca. E a recomendação de Kardec é para que nós também não o fizéssemos. Porque, afinal de contas, seria uma prática anticaridosa. As observações contidas no Pentateuco Espírita, na Revista Espírita, com relação às outras religiões, era com relação ao abuso de alguns membros dessas religiões, não às religiões. Nós, os espíritas, vemos todas as religiões como irmãs nossas. E nós também não estamos aqui na busca de retirar dessas religiões os seus adeptos, não. Kardec deixou muito claro que a doutrina espírita se destina àqueles que duvidam, àqueles que em nada creem. Esta é a proposta de Kardec. Aqueles que têm uma fé e essa fé os atende, a doutrina espírita não se destina a eles. Agora, aqueles que duvidam, aqueles que não creem, aqueles que questionam, a doutrina espírita se destina a esses. Aí, muitas vezes, quem está falando aqui é o Alexandre Delany. Ele era contemporâneo de Kardec. Para aqueles que estão no movimento espírita há mais tempo, Kardec teve vários companheiros que o auxiliaram no processo de apresentar a doutrina espírita. O Alexandre Delany era um deles. E ele vai falar aqui. E o Alexandre Delany, ele fazia muitas visitas para os centros espíritas que estavam surgindo. Allan Kardec já havia escrito várias obras. E nessas visitas, o Alexandre Delany, ele, nas suas longas viagens, ele constatava o quanto que o Kardec ele era amado, o quanto que o Kardec ele era estimado e o quanto que o Kardec ele era compreendido. E aí, companheiro Darcy, irmãos de ideal, simpatizantes da doutrina, né? Se nós fizéssemos hoje essa visita que o Alexandre Delany fez, será que nós encontramos um Kardec amado, um Kardec estimado, um Kardec compreendido? Eu faço essas visitas e afirmo categoricamente para os irmãos. Às vezes sim, às vezes não. Daí a nossa preocupação de aonde nós formos, independente do assunto que abordarmos, da forma como iremos contextualizá-lo, sempre apresentando a proposta kardeciana. Porque Kardec, bem sentido, bem compreendido, nos transforma, nós que somos criaturas imperfeitas, em espíritos melhores. Porque o objetivo da doutrina espírita é fazer com que nós sejamos esposas melhores, filhos, filhas melhores, amigos melhores, cumpridores dos nossos deveres. A doutrina espírita ela tem um único e grande objetivo, é fazer com que nós nos transformemos em criaturas do bem, desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moralidade. Então ele era amado, estimado e compreendido por todos os adeptos. Todos desejavam conhecê-lo pessoalmente a fim de lhe agradecer. Por quê? Porque as pessoas recebiam de Kardec a luz que não tinham através das suas obras. Então quando a gente sai de Cascavel cansado, depois de um longo e exausto dia de trabalho, porque o que o irmão falou aqui é verdade. Eu já fazem muito tempo que eu levanto 5h30 da manhã, mesmo no horário de verão. 5h30 da manhã eu levanto para estudar Allan Kardec. Sabe por quê? Porque eu tenho um sentimento de gratidão e uma dívida enorme por esse espírito. A doutrina espírita me ajudou muito nas minhas limitações, nos meus problemas diários, nas dificuldades que eu tinha de relacionamento. Fez com que as minhas deficiências fossem superadas. E hoje eu olho e vejo luz, essa luz que ele está falando aqui, luz através das suas obras.
Porque quando a gente pega os textos kardecianos e começa a fazer as pontes, há muita luminosidade nas obras espíritas, há muita generosidade. Aí a gente começa a entender que existe uma programação da divindade para a minha vida, para a tua vida. Definitivamente nós não estamos sozinhos. E a vida não é isso aqui que se nos apresenta. Às vezes, cheia de injustiças, onde a gente vê a maldade, onde a gente vê o abandono, onde a gente vê o analfabetismo, né? Onde a gente vê todas essas aparentes distorções e injustiças que, à luz da doutrina espírita, nós vamos encontrando ali as explicações racionais para os sofrimentos da humanidade. Todos lhe proclamam o gênio e o reconhecem como o mais profundo dos filósofos modernos. Porque as orientações trazidas através da filosofia espírita, pode procurar. Você não vai encontrar. Nem nas academias. A doutrina espírita ela vai trazer respostas filosóficas, racionais, que a gente entende, aos grandes questionamentos humanos. Afinal de contas, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro? Para onde eu vou? São perguntas tão simples que há milênios nós fazemos e até então nós não tínhamos respostas. Por que eu sofro e o outro não? Por que as coisas acontecem comigo e com o outro não? A doutrina espírita, então, ela vai trazer as explicações para que eu possa encontrar nas diversidades a justiça divina. Sem essas orientações seguras dos benfeitores espirituais, o mundo seria muito injusto. Ele vai falar aqui a respeito do mestre, porque Kardec era tido como um grande mestre. Nós estamos falando aqui de 1850, século XIX, quando Kardec trouxe ali os primeiros contatos com a doutrina espírita. Nós estamos falando, gente, Paris, Europa, era o centro do pensamento, era o centro do conhecimento humano. Ali as luzes, ali a Revolução Francesa surgindo, ali o iluminismo nascente, aqueles milênios de sombras que marcaram a humanidade estavam sendo deixados para trás, as ciências surgindo, a filosofia renascendo, o conhecimento, tudo avançando. E Kardec era considerado pela comunidade pensante da sua época como um verdadeiro mestre. O que as pessoas falam aqui denotavam a genialidade desse homem, porque a comunicação com os espíritos, companheiros, sempre teve. Você vai pegar lá o Antigo Testamento, você vai ver lá o anjo, o demônio comunicando com o homem que estava na carne. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver as comunicações ali. Sem a doutrina espírita, você não consegue fazer as conexões. Então ele vai falar assim: sem Allan Kardec, a maior parte de nós estaria ainda no caos, sem poder dar corpo às nossas ideias sobre a vida futura. O que nós tínhamos de ideia a respeito da vida futura? Se eu fosse bom, eu ia para o céu. Se eu fosse mau, eu ia para o inferno. Ponto. A fatalidade. E aí Kardec vai trabalhar uma obra memorável que os espíritas não estudam e que poucos leem. Aí Kardec vai trabalhar outra obra magistral chamada Gênese,
que também nós temos que buscar o conhecimento ali. São todas pontes para nós entendermos o mundo material, o outro, a nós mesmos, e fazermos então a nossa conexão com as leis divinas, que você não vai mudar, eu não vou mudar, ninguém vai mudar, porque elas são imutáveis de todos os tempos. E o nosso problema, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós não conhecemos as leis divinas, que são de todos os tempos, de todas as épocas, e nós nos chocamos com a lei de Deus, muito mais por ignorância do que por maldade. E é a ignorância que nos faz sofrer. A hora que eu começo a tomar consciência dessas leis, eu vou entender o porquê que eu estou sofrendo, porque a culpa definitivamente, viu, não é do outro e não é de Deus. Invariavelmente a culpa é. E a doutrina espírita, ela vai fazer com que você pare de olhar para o mundo exterior e pare de olhar para o defeito do outro, que você foque essa luminosidade que ela tem para você. Porque aí, olhando para a gente vai ver o quanto que a gente é orgulhoso, o quanto que a gente ainda é egoísta, o quanto que a gente ainda é vaidoso. Porque o inferno não é mais o outro, o problema é nosso, é nós que temos que dar conta da nossa má administração. Parece um passo pequeno, mas é um passo gigantesco, que eu paro de colocar a culpa no demônio, que eu paro de colocar a culpa no outro, e eu passo a me perguntar, mas será que eu não estou errado fazendo isso ou fazendo aquilo? Normalmente nós somos os equivocados. E a doutrina espírita faz esse encontro comigo mesmo, fazendo com que eu tome consciência a respeito das leis de Deus. Então cabia a Allan Kardec, é a ele. Lembramos lá no começo, quando Jesus fala, o Espírito da Verdade fala ali no capítulo 6, eis aqui o meu apóstolo, o meu missionário exemplar. Ele está aqui para vos instruir. Né? Cabia a Allan Kardec vulgarizar, porque até então mulheres não participavam do conhecimento. As mulheres até não muito tempo atrás nem alma tinham. Apesar de todas as orientações de Jesus exaltando a figura feminina. Quando eu leio os evangelhos, quando Jesus estabelece relação com aquelas mulheres, é de chorar. É de chorar, porque ele resgata a alma feminina, ele valoriza a alma feminina. Ele fez uma verdadeira revolução para as mulheres. E mesmo com toda a sua mensagem de delicadeza, né, fraterna, durante milênios de sombra, as mulheres foram martirizadas, subjugadas pelos homens, né? E afastadas do conhecimento, né? É uma insensatez, porque quem que educa o homem senão a mulher? Então os homens tomavam conta do conhecimento e assumiam o poder na terra. A mulher era um ser secundário, né? Às vezes tratada pior que os animais. Allan Kardec então faz esse trabalho de vulgarização do conhecimento, porque não é mais nos templos secretos que os ensinamentos de Deus, as verdades que são eternas e são para todas as religiões, são para todas as religiões, elas eram sonegadas às mulheres. Era interditado às mulheres participarem dos templos secretos de pedra da terra. Allan Kardec vulgariza esse ensinamento, dissemina esse ensinamento também para as mulheres, para as crianças, para os abandonados. Vulgariza, o que ele faz? Ele condensa. Nós vamos ver Kardec fazendo referência lá ao Antigo Testamento, aos profetas. Ele vai citar Ezequiel, ele vai citar Isaías. Ele vai pegar, porque a verdade está lá, companheiros. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Ela está numa linguagem figurada, ela está em linguagem parabólica, mas ela está lá. Nunca nos foi sonegada a informação. Agora, com a doutrina espírita, a gente identifica desde a criança, desde o instruído até o não instruído, né? Ele condensa, ele coordena, ele populariza
as leis que governam o mundo espiritual e os meios de entrarmos em relação com os seres que o habitam. Porque até então, o mundo dos espíritos era um lugar circunscrito, apartado, afastado, ou no inferno ou no céu. E Allan Kardec então vai nos apresentar que, viu, está tudo misturado, a gente está tudo junto aqui, ó. Os seres espirituais, eles não estão em lugares circunscritos, eles ficam aqui, ó. E pior, eles nos influenciam. E a gente vai ver a relação desses seres espirituais entrando em relação com os homens em todas as épocas, em todas as filosofias, em todas as religiões, desde as mais antigas do mundo. A gente vai ver lá o anjo dando comunicação para o homem, o demônio dando comunicação com o homem. E aí Kardec, ele rompe com isso. Viu? Não tem nem anjo e não tem nem demônio. Tem espíritos que da base da escala eles ascendem até a espiritualidade superior. Nós estamos, companheiros, para aqueles que não sabem, nas faixas mais primárias da evolução. Por isso que nós temos dificuldade de amar, por isso que nós temos dificuldade de perdoar, por isso que nós temos dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque nós somos seres primários. Allan Kardec vai nos apresentar a hierarquia espírita. Pelo Espiritismo, muitos de nós, vão falar eles à época, fomos arrancados da dúvida e da incredulidade. Da dúvida. Olha, a gente ter dúvida a respeito da bondade divina, a gente ter dúvida a respeito do nosso futuro, da nossa imortalidade, do nosso destino, a gente não crer em Deus, é terrível. Olha quantos crimes são cometidos porque as pessoas elas não têm a menor perspectiva a respeito da vida futura. E Allan Kardec vai falar das penas, das recompensas futuras, demonstrando claramente para o adepto do Espiritismo que vale a pena ser bom e que cada maldade que nós praticarmos com o nosso semelhante, nós teremos as nossas responsabilidades, mas que também cada bondade que nós praticarmos com o nosso semelhante na contabilidade das nossas existências vai ser levada em consideração. Então a justiça divina é equânime para pobre, para rico, para preto, para branco, independente de credo, de condição social, de saber ou não. Aí a gente vai começar a entender como Deus é soberanamente bom, como Deus é soberanamente justo. E é essa justiça que a gente não vê aqui na Terra, que os nossos olhos físicos nos traem, né? Outros colheram a sanção e a explicação das suas crenças secretas. Aí a pessoa se encontra. E aí ele vai falar uma frase mágica, porque é isso mesmo. Graças a ele, a Allan Kardec, encontramos a luz onde só havia trevas. Porque uma noite a luz fendeu as trevas e Jesus se fez homem. De tempos em tempos acontecem essas coisas, onde os espíritos superiores se reúnem, atendendo qual imenso exército, atendendo às ordens da divindade, e nos enviam esses que são os nossos tutelares, os nossos guias. E aí essas criaturas mergulham na densidade do corpo físico, eles nascem, homens, mulheres, encarnam. A gente não sabe nem de onde que veio, porque ninguém ensinou para eles. Quem ensinou para Jesus? Ele já sabia, ele já era. São os princípios espíritas sendo trabalhados, né? Um dos princípios espíritas é a reencarnação. Não é que Jesus reencarnou, não, Jesus não precisa reencarnar, Jesus é um espírito puro, ele encarna. E dali, da encarnação dele para frente, para os milênios, um rastro de luminosidade, para que a gente possa se conduzir. Gente,
A gente vai ficar esta vida e muitas vidas estudando Jesus e Ele vai estar nos ensinando. Aí tem gente que fala que tem que... Ele diz assim, viu? Os bons herdarão a terra. Ele vai separar o joio do trigo, porque tem gente que acha que é separar o trigo. Eu não entendo isso, como é que as pessoas chegam a essas concepções. Viu? O trigo, o bom fica, o joio é que vai ser queimado. O nosso destino não é, viu? É a terra. Nós temos que implantar o bem na terra aqui, e o bem espera por mim, por você. E você não precisa ser rico para fazer o bem. E você não precisa ser inteligente para fazer o bem. E você não precisa ter o dom da oratória para fazer o bem. Para fazer o bem, você só tem que ter boa vontade. Boa vontade. Caminhando para as nossas considerações finais. Ele falava assim, eu vi o objetivo e resolvi atingi-lo. Palavras de Allan Kardec. Eu vi o objetivo. Porque a gente acha que estava tudo pronto para Kardec, viu? Não estava pronto. Não estava nada pronto. A dificuldade desse homem foi muito grande. Quando a gente pega e vê a doutrina espírita materializada, todo mundo acha que foi fácil. Ah, os espíritos ditaram, viu? Não foi assim. Ele teve que separar tudo tem que passar pelo crivo da razão dele. Ele recebia 3.600 comunicações. Ele lia todas, filtrava tudo e publicava 30. Porque ele sabia da responsabilidade dele. Se ele publicasse alguma inverdade ali, nós teríamos problema. E os problemas que nós temos no nosso movimento não é culpa de Allan Kardec. É culpa nossa, porque nós não estudamos Kardec. Porque tudo, ele pensou e emitiu um pensamento. Ele reflexionou profundamente e apresentou o ensinamento. Se nós não conseguimos revolucionar a nossa vida, não é culpa dos espíritos e nem da doutrina espírita, a culpa é nossa, porque a doutrina espírita está toda escrita. Ah, mas cabe dupla interpretação. Não cabe dupla interpretação. Da forma como ela foi escrita, ela é para ser entendida. Não cabe dupla interpretação. Aí o bom senso de Allan Kardec. E ele falou que sentia que não tinha tempo a perder. E não perdi, ele falou. E aí ele falou assim, foi a obra da minha vida. Porque ele conheceu a doutrina espírita com 50 anos de idade. E dali foi a obra da vida dele. Agora nós perguntamos aqui, qual que é a obra da nossa vida? Porque eu não sei se você sabe, mas tudo que você vai ter que fazer é conjugar o verbo deixar. Porque você vai ter que deixar tuas terras, os teus boi, o teu dinheiro, a tua casa, o teu carro. Você vai ter que deixar tudo, companheiro. Então, viu, desapega. Inclusive as pessoas. Você vai ser convidado a deixar até o gosto pelo alimento, demasiadamente pela bebida. Você vai ter que simplificar os teus hábitos. Então o verbo deixar é o que o espírita mais conjuga, porque nós temos que desapegar. Nós não estamos falando aqui para não valorizar o dinheiro que nós ganhamos. Não, a doutrina espírita é muito consciente. Trabalha com o suor do teu rosto, que você ganha. Agora o dinheiro, você tem que olhar para ele e dizer assim, viu, eu sou o dono de você. Porque você vai ter encarnações que você não vai ter dinheiro. E viu, se você não gostar do preto, tem encarnações que você pode nascer preto. E se você não gostar da mulher, viu, tem encarnação que você pode nascer mulher. Então a gente vem para a casa espírita para aprender essas coisas, para nos libertarmos do preconceito, do apego. Aí a doutrina espírita vai nos ensinar que para ser feliz nós precisamos de tão pouca coisa.
E os benfeitores vão dar lição. E eu vou passar de graça para vocês, porque eu tenho que dar de graça o que de graça eu recebi. A doutrina espírita vai dizer a todos os seus adeptos sinceros: para ser feliz, eu tenho que ter 3 coisas só. A posse do necessário é a primeira. Mas viu, companheiro, é a posse do necessário. O necessário é para você comer, para você vestir, para você ter uma casa, para você ter acesso ao medicamento. É o necessário, porque sem isso é complicado a gente ser feliz, né? Agora nós nos contentamos com o necessário. Parece que a gente tem 6 pés, né? As mulheres, então, quanto sapato? Não entendo isso, né? Parece que é uma centopeia, né? Quanta bolsa? Parece que tem 10 mãos, né? Tem que ter uma bolsa para cada. Então, a posse do necessário. Primeiro. Aí depois ele nos apresenta as 2 condições que nós temos que buscar, e a Casa Espírita nos oferece isso, viu? Você tem que ter consciência tranquila. Viu? Não faz para o outro aquilo que você não quer para você. Não faça. Não faça. É melhor perder do que você fazer uma coisa errada. Seja ético, seja moralizado, seja correto. Não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Consciência tranquila. Posse do necessário, consciência tranquila. E por último, a fé no futuro. Viu, companheiro e companheira de ideal? O que nos espera é um mundo muito melhor. Mas o mundo melhor não está fora, não é em outro planeta, não é em outro lugar, apesar que Kardec traz a orientação da pluralidade dos mundos habitados. Mas viu, não está fora, está dentro. Então a nossa homenagem aos 147 anos da desencarnação de Allan Kardec. Seria um abuso, quase uma heresia da nossa parte, querer sintetizar esse homem magistral, esse homem que acompanha o Cristo há milênios, que tem uma conexão perfeita, uma submissão a Jesus. Ele aceitou naturalmente, quando apresentaram os benfeitores espirituais, Jesus como guia e modelo da humanidade, ele aceitou, chancelou. Um discípulo exemplar de Jesus. Ele vem nos trazer lições que nos farão felizes, não aqui, agora. Aqui e agora. Então, nosso desejo sincero é que vocês se interessem pela doutrina espírita, é que vocês frequentem os estudos que essa casa oferece, vinculem-se ao bem, não só aqui, mas fora. Não pergunta o que o outro pode fazer, vai lá e faz você mesmo. Agora você sabe que Jesus, o jardineiro divino, acompanha cada um de nós. Aquilo que está acontecendo hoje, você acha que está te prejudicando, que está te fazendo infeliz, viu? Tenha certeza, se você for resignado, depois que passar isso, você vai ver que você cresceu como ser humano, que foi bom para você. Abençoemos as provas que nos são oferecidas, porque é pelas provas que nós nos depuramos e nos elevemos. Que Jesus nos abençoe, que nós não percamos o foco, que façamos dessa existência uma existência especial. Não porque tenhamos interesse em ganhar alguma coisa, não. Façamos para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, viu, faz o outro feliz. Faz o outro feliz. Se sacrifica um pouquinho, se doe um pouquinho, silencie um pouquinho, perdoe, tolere, confraternize, seja feliz, abraça a tua esposa, abraça o teu filho. Amanhã, de repente, a gente não está mais aqui. Lições imortais de Allan Kardec, que simplificam a vida, dão a fé no futuro, nos situam, fazem com que as nossas consciências fiquem apaziguadas.
e simplifique a nossa vida. Muito obrigado, companheiros, pela atenção carinhosa e fraterna, que possamos retornar aos nossos lares em paz e confiantes de que a vida tem muito a nos oferecer, mas para isso nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muita paz.